Olá, como vão? A TV Clique Brasil, baseando-se na importância, né, do atual momento, principalmente político, nacional e também do mundo, né? Mas na questão do Brasil, o momento das eleições municipais 2020. Então, esse momento tão importante, a TV Clique Brasil, ela tem de registrar isso e nada melhor do que um programa com um debate direto sobre esse tema tão importante que chama-se eleições. Do ponto de vista da obrigação do eleitor e do ponto de vista dos direitos, né? Não só dos eleitores, como de todos de forma geral. Para debater esse tema tão importante, né? Esse período tão importante que nós atravessamos, eu trouxe aqui dois profissionais, dois especialistas, Dr. Reinaldo de Barros Fresca Júnior, é advogado, jornalista e amigo, e também um analista político, gosta muito de política e discute muito esse tema. Roberto Rocha, ele é um empresário e também analista político, já militou muito nessa questão e hoje acompanha muito de perto essa questão tão importante que é a política. Eu vou fazer a intermediação do tema, mas quem vai discutir são eles dois, porque são especialistas. Eu só estou aqui para fazer só para jogar lenha na fogueira, como eu falei para os dois hoje. Só dar uma pincelada rapidinha. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 15 de novembro, né, domingo próximo, e o segundo turno, onde houver, né, ou seja, nos municípios com 200 mil ou mais habitantes, o segundo turno será no dia 29 de novembro, horário das 7 da manhã às 5 da tarde, né, horário de votação. E das 7 às 10 tem horário preferencial para o pessoal idoso, enfim. O segundo turno, lembrando que acontece nas cidades com 200 mil habitantes ou mais, né? E só para você ter ideia do contingente hoje de eleitores do Brasil, são 147 milhões e 918 mil. E mais 483 eleitores. Isso representa um aumento de 2,66% da última eleição municipal, das últimas eleições municipais, que foram em 2016. São 5.569 cidades onde acontecem as eleições municipais. Esse tema tão importante, a partir de agora, vai ser debatido, né, entre os nossos especialistas, Dr. Reinaldo de Barros e Roberto Rocha. Primeiro eu gostaria que vocês fizessem a apresentação, né? Muita gente já conhece, mas para quem não conhece, vai passar a conhecê-los a partir de agora. E eu começo com o Dr. Reinaldo de Barros, né, que vem de família, inclusive, né? O senhor é descendente de Ademar de Barros. Obrigado pela presença, doutor. Gostaria que o senhor tecesse um breve comentário a respeito do teu histórico, não precisa detalhar, mas para que as pessoas conheçam um pouco mais Reinaldo de Barros, advogado e jornalista. Olá, boa tarde. Para quem me conhece, dispenso comentários, porque nascido e vivi até hoje, até o presente momento, na cidade de Osasco, natural daqui, nasci em 1959, tenho 61 anos e toda a minha vida profissional sempre foi voltada para a cidade de Osasco. Para não ficar muito maçante, eu destacaria a nossa atuação durante quase 15 anos como policial civil, sendo que os últimos 10 na cidade de Osasco, junto à seccional de Osasco. E após isso, nos últimos 23 anos, a partir de 97, tenho desenvolvido as duas profissões de jornalista, sempre voltado como articulista nessa área política, e como advogado da subseção de Osasco, a 56ª. E tive a grata surpresa e prazer em poder participar deste programa extremamente útil dos nossos amigos Dr. Roberto Rocha e a Mauri de Oliveira, com quem convivo
há mais de 50 anos. E vamos em frente aí para poder fazer o nosso trabalho, né, Amaury? Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor. Doutor Reinaldo, só um adendo, um parênteses, né? Somos amigos desde jovens e ele tem um histórico assim exemplar, né? Tanto pessoal quanto profissional, e eu agradeço a tua presença. Bom, agora eu gostaria de falar com Roberto Rocha, além de craque de futebol, eu que o diga, né? Já militamos muito na várzea paulista, né, Roberto? Além de craque de futebol, ele também é empresário e um analista político dos melhores. Ele acompanha a política, acho que desde jovem, né, Roberto? E com muita experiência. E eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem não o conhece, conhecesse, e para quem já o conhece, conhecesse um pouco mais de Roberto Rocha. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço a TV Clique, ao Amaury, e estar aqui na presença do Dr. Reinaldo de Barros é um privilégio, né? Trocar algumas informações sobre a política mundial, falar um pouco dos Estados Unidos, falar um pouco da política brasileira e das políticas regionais. Vai ser um prazer, espero que vocês que estejam nos ouvindo e vendo o nosso debate possamos acrescentar algum tipo de informação útil e principalmente fazer com que essas questões de eleições não fique apenas no contexto de que é o outro, é problema do outro. Não, o problema é nosso e nós é que vamos colocar isso como responsabilidade individual para que o coletivo seja cada vez melhor para todos. Então, talvez esse seja o nosso grande desafio aqui, despertar esse lado coletivo da sociedade. E com o professor Reinaldo aqui com a mediação do Amaury, nós vamos poder trazer bastante informações para vocês. É um privilégio estar aqui e vamos às pautas, Amaury. Agora vamos ao tema, né, de importância relevante, né? Não só para o momento, né? Sempre foi, mas principalmente agora. Eleições. A gente já vai falar sobre eleições municipais, mas eu acho que o que tá em destaque hoje, principalmente hoje, quando a gente tá jogando esse programa no ar, e está ao vivo e também gravando, são as eleições americanas, né? Eu acho que tão importantes quanto, né, as eleições nacionais, as americanas, para o mundo todo, elas são relevantes, né? Vou fazer uma pequena introdução aqui. Eu trouxe uma colinha porque são informações que eu acredito que vai embasar os nossos pontos de vista. Lembrando que a Constituição americana ela tem 230 anos, 27 emendas, 7 artigos. E o brasileiro, só para ter uma comparação, né, 32 anos, e nós estamos com 116 emendas. E lembrando que a gente teve um período aí de militarismo, né, de 1964 a 1985, e que em 1988 que foi feita a reforma da nossa Constituição e a que vale até hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara as políticas mundiais e levando em consideração a atual americana, que mostra como que é uma eleição distrital, onde o poder do voto ele tem muito mais força no estado do que na federação, e depois o professor Reinaldo pode complementar essa informação com mais precisão. E no Brasil a gente tem o poder hegemônico no Distrito Federal, e os estados eles ficam em segundo plano. Mas, de qualquer forma, o importante é que esses dois fatos são norteados pela democracia. E eu acredito que, quando a gente fala na democracia, né, professor Dr. Reinaldo, quanto essência, é o que vale. Não a democracia que a gente está vendo construída agora, né? Então, pensando como modelo de democracia, o candidato derrotado até esse momento pelas urnas e com o voto direto, reclama de não ter tanta transparência. Mas isso parece mais um discurso de quem perdeu, né?
E aí, levando em consideração o que ganhou o Biden, eles têm uma outra postura com relação à eleição local. Eles acreditam que o voto direto seja mais formatado, mas se você pegar o mapa dos Estados Unidos hoje e se orientar pela eleição, vocês vão perceber que os estados que mais votaram no Trump, né, no caso ali o mapa em vermelho, se vocês puxarem na internet, tem mais estados que votaram no Trump. Porém, os estados que têm maior número de eleitores e mais importância em termos federativos, votaram no Biden. Então, apesar de ele ter menos estado, ele teve mais votos que levaram os delegados a eleger, que é esse caso, nesse momento, 290 delegados contra 214 delegados do Donald Trump. Então, para vocês verem como que as eleições elas podem ser vistas de forma diferente, mas com o peso político da sociedade, que isso é o que vale numa democracia, né? O que pesa hoje nos Estados Unidos, nesse momento, são aqueles estados que têm maior número de eleitores que votaram com seus maiores números de delegados. Então isso é interessante vocês entenderem, até para que um futuro próximo aqui no bastidor, eu estava conversando com o Dr. Reinaldo, sobre o modelo ideal para nós, pelo menos eu também concordo com o Dr. Reinaldo, que é o parlamentarismo. Então a gente poderia estar pensando também nesse novo conceito de visualização moderna, de política moderna, e quebrando esse modelo presidencialismo que eu acredito já esteja ultrapassado no mundo todo. Passar a palavra aqui para o Dr. Reinaldo, para que a gente possa ir debatendo essas questões aí. Obrigado, professor. As duas realidades, como nós estávamos conversando nos bastidores, entre os americanos e o Brasil, é que desde a sua fundação, os americanos, por força dos ingleses, tiveram que aderir a common law, é o sistema legal inglês, e que é totalmente diferente. E como também nós tivemos uma prévia conversa, a Constituição americana é resultado de vários notáveis à época que colocaram isso no papel, e tanto é que, como o professor falou, dura 250 anos, né? E com muito poucas alterações. Ao contrário, no Brasil, que teve inúmeras constituições desde o Império, que para a época, no século XIX, quando Dom Pedro I foi empossado como primeiro imperador brasileiro, havia o poder moderador, o quarto poder, e era exercido com mão de ferro pelo imperador. Mas ao longo do tempo isso foi sendo mudado, e no Brasil, sempre, contando com levantes militares, a história foi caminhando e mudando. E até que acabou na de 1988, que já dura 38 anos. 32 anos, perdão. E com mais de 216 emendas ou tentativas de projetos de emendas. 108 constitucionais. 108 constitucionais. Os poderes fundamentais, as chamados pétreas, que não deveriam mudar, e mudaram. Mas isso é natural do ser humano, e essa depuração, né, é até necessária, né? Porque se fosse engessado, não teria essa evolução da história. Mas uma coisa muito interessante, que os americanos, desde o início da sua independência, eles sempre alimentaram a imprensa, estimularam. Então lá você tem projetos de imprensa, mesmo que rodados à mão ou escrito, os jornais desde o século XVIII já caminhavam por todo aquele território, mesmo aqueles pedaços que ainda não pertenciam aos Estados Unidos, que foram posteriormente adquiridos durante o século XIX, como o Alasca, por exemplo, da Rússia, né? Enfim, como disse o professor bem colocado, em 1994 o Brasil perdeu uma grande chance quando se fez um referendo popular para se escolher entre o parlamentarismo presidencialista e o nosso sistema atual presidencialista. Então o Brasil perdeu o bonde da história, como diz o jargão, porque deixou passar uma grande oportunidade
de uma reforma político-partidária que hoje em dia teria tido avanços tremendos 20 anos depois, mas enfim é o que temos para o momento. E dentro desse contexto, o Biden, que tem uma outra ideia dita à esquerda, né? Não sei se o professor concorda com isso, mas deve mudar muita coisa com relação à ordem mundial, porque a Europa já foi tomada por isso, né? Perfeitamente. Já foi tomado por isso. Esse assunto, muito embora seja um pouco mais histórico do que eleitoral, mas na verdade esses pequenos itens históricos, esses pequenos momentos que fazem com que chegássemos hoje em dia. E a tal nova ordem mundial é baseado nos critérios de Gramsci. Ele era um filósofo político italiano, mais ou menos dos 30 primeiros anos na Itália, né, final do século XIX, início do século XX, até 1937, político marxista comunista, e os fundamentos dele era subverter a ordem existente através da educação para que se implantasse o comunismo e o socialismo. Isso, na minha opinião muito particular, já tomou conta da Europa. E aqui no Brasil vem se tentando isso há mais de 50 anos com o educador Paulo Freire, que nos últimos 2 anos tem sido extremamente questionado, porque a educação é um dos países que mais gasta com educação e tem os piores resultados do mundo, entendam bem, os piores resultados do mundo, porque falta administração, e essa falta de administração só tem deveres que não são cumpridos e direitos que são exigidos ao máximo, inclusive garantidos na Constituição. Vejam só, assuntos esses da administração cotidiana do país inseridos numa administração constitucionais. Isso é alguma coisa que só tem aqui no Brasil. Pequenas questiúnculas acabaram indo para a Constituição Jabuticaba, né, doutor? Jabuticaba, que é só aqui no Brasil, que foram desde protecionismos sindicais, absurdos em geral, que deveriam ser tratados por lei ordinária e são tratados dentro da Constituição. A Constituição tem que ser um documento mais enxuto para cuidar da parte pétrea dos direitos dos indivíduos. E não essa bagunça que tem e que abre portas para que ao longo das décadas, como tem acontecido, haja esse esforço titânico de engessar, como chegamos agora, na atual administração que nós temos federal, que aqui nós somos uma federação, tudo sai de Brasília. Perfeitamente. Então, esse braço que deveria ser longo, ele é curto. Então os municípios sofrem com isso. Mas tudo isso pode ser mudado no sistema parlamentarista. Mas não esse fundamento parlamentarista canalha que nós temos hoje em dia. Seria um parlamentarismo devidamente regrado por primeiro-ministro, que seria o chefe de Estado, e com um presidente que ambos governariam juntos, evitando esses desmandos e todos esses desvios de verba que existem hoje em dia. Tanto é que nos Estados Unidos, no mundo inteiro, corrupção sempre existiu. Onde tiver ser humano vai ter corrupção. Mas eu penso que o sistema americano, do jeito que ele é uma instituição extremamente forte. E esses questionamentos que eles fazem lá, queria só, para fechar a primeira parte, que o sistema lá é confederação. Cada estado dos 48 estados americanos são entes individuais. Eles têm corte de apelação, eles têm poder para legislar, ao contrário do Brasil,
que toda legislação tem que emanar de Brasília, desse nosso sistema. Então a justiça americana, ela é fragmentada, mas tem uma Suprema Corte. E esse embate que nós vemos de quem supostamente perdeu as eleições, que seria o Trump, de se abrir questionamentos na justiça americana junto à Suprema Corte. Eu não sei se isso vai dar resultado, mas que foi uma eleição estranha, foi. Muito apertada. Né? Se tem fotos espalhadas hoje em dia, as redes mundiais aí trazem ao nosso conhecimento, cédulas eleitorais largadas em estrados, na beira de estrada, muita coisa não foi computada, enfim. Entre realidade e mitologia, o detalhe dos fake news, né, que hoje aparentemente o Biden ganhou, mas essa mitologia, fake news, esse grande caldo social leva ao questionamento do outro que não aceitou. Mas como é forte, o vencedor deve levar, porque quem tiver mais delegados, é claro, vai levar a eleição. E o Trump, só para fechar o assunto, tem até o dia 31 de dezembro para ficar na Casa Branca. Depois disso, se ele não sair, ele gera uma ruptura constitucional, né? 11 de dezembro Desculpa, 11 de dezembro. É a data máxima de... Se ele não desocupar, ele cria uma ruptura constitucional que até hoje não... fere a democracia de fato, né? Porque a democracia é saber... E tem uma estatística, levar o outro em toda a história, nesses 250 anos, o Trump foi o 5º presidente na história toda, nos 250 anos, que não conseguiu se reeleger. É bem interessante. Ele teve um fato desfavorável, né? Eu acho que todos os gestores, não só nos Estados Unidos, que teve um alto índice de morte por conta do Covid-19, né? O ano 2020 ele foi atípico e será atípico para todos os gestores públicos, porque ninguém sabia ou sabe ainda exatamente como combater. O Trump, com a sua visão mais de impacto menor, né? Ele levou pelo lado positivista, se levar em consideração que ele entendeu, alguns dizem que de má fé ou de boa fé, não importa, mas a atitude dele foi não entrar no pânico ou nem gerar o pânico para a grande massa da população americana. Houve um índice de morte elevado? Sim, como teve em todo o mundo. Acho que não teve nenhum país que ficou fora desse contexto de um alto índice de morte, levando-se em consideração que cada vida é muito importante. Mas um número bastante inexpressível, se levar em consideração as pandemias que já ocorreram no mundo. Então, talvez foi essa a falta de parâmetro que o Trump não colocou, né? Então, se considerado todos os fatores e a falta de vacina, a falta de recursos, haveriam mortes, né? Mais ou menos o discurso que o Bolsonaro faz. E se a gente pegar o outro lado, né, sem nenhum extremismo, aqui a gente não vai falar de ponto de vista individual, mas de ponto de vista social, há aqueles que tiveram maior preocupação e quiseram fazer um lockdown, fazer algo mais fechado, também por falta de experiência e falta de entendimento. Então o Biden e o Trump tiveram esse questionamento, e a política polarizou nessa questão: usa máscara quem quer proteger o povo, não usa máscara quem quer proteger a economia. Então essa foi o mote dos Estados Unidos, está sendo aqui no Brasil. Se a eleição no Brasil fosse esse ano, certamente teria essa polarização também, e todos os países que tiverem eleições, isso vai ser pautado para a população, porque a vida é o grande fator de estarmos aqui, né? Poder viver com qualidade, com tranquilidade. E passando pela política, não há tranquilidade. Não existe no mundo político tranquilidade quando se fala de ponto de vista. Então, eu gosto de A, você gosta de B, A é para uma turma, B. Tanto é que se nós formos analisar, eu estou aqui com uma pequeno apontamento aí aqui do R7, né, do R7 Notícias, onde ele fala que o Biden 50,6% dos eleitores, Trump 47,7%. E se você pegar todos os estados,
em que o Trump ganhou, ele não ganhou com mais de 5% de margem, e vice-versa, o Biden também. Então, assim, para ver que a polarização com essa questão da saúde, da morte, de como se proceder, ela está muito na cabeça do lado A e do lado B. Então, não houve uma eleição normal. Se fosse em condições normais, com a economia pujante que o Trump vinha conduzindo, seria eleito tranquilamente, porque depois da vida e da questão da saúde, o próximo passo é o bolso e a saúde econômica de todos nós, né? Então a gente se baseia nisso. Se não é de um lado, é do outro. E o Trump perdeu para a questão da vida, né? Que é o que o Biden bateu muito. Ressaltando, professor, por que nós começamos pela eleição americana? Além de estar sendo, de certa forma, polarizada nas mídias tradicionais, né? Os Estados Unidos trata-se do maior parque tecnológico do mundo, científico, é um dos maiores complexos industriais do mundo. Força bélica, né? Força bélica, não só, bem lembrado, força bélica desde a Segunda Guerra, né? Onde eles nem sequer exército tinham e montaram em menos de um ano após o ataque de Pearl Harbor, né? Isso é considerado o maior exército do mundo, né? Em termos tecnológicos e, enfim. Por isso que essa nossa discussão acaba desembocando primeiro para a eleição americana. Agora, esse contexto nos puxa uma análise muito rápida. Mais da metade da população mundial se concentra China, Índia, são os maiores países que têm quantidade de população, densidade populacional e que congrega metade da população mundial, creio eu, né? Ou perto disso. São bilhões de pessoas, né? Agora, surgiu na China, bastante interessante. Por ser um país de economia e modelo de governo marxista, é fechado. Então nós não sabemos se lá faleceram centenas de milhares, milhões, não sabemos dizer. Mas mostrou Wuhan, mostraram algumas cidades, mostraram a cidade que eles quiseram, mas nunca falaram em termos interior da numéricos. China não foi mostrado. Não foi mostrado nada. Pequim, principalmente, uma cidade altamente poluída, já tem problemas respiratórios, já se usava máscara lá naquela região há muito, né? Então não se tem números indianos, chineses, que são a África economias... parece que ficou fora do planeta, né? A África não existe. Então todas as outras doenças básicas, como tuberculose, diabetes, enfim, as grandes doenças, ataques cardíacos, tudo virou Covid. Hoje é chamado de comorbidade, né? Então a gente vê que hoje em dia nós estamos num planeta, poderíamos dizer um jornalismo planetário, né? Que é tendencioso, por mais que não as pequenas mídias como o apresentador aqui, o Amaury de Oliveira aqui, da TV Clique, a quem agradecemos pela oportunidade desse programa aqui para colocar, temos essa plataforma digital, né, para que colocássemos agradeço também a oportunidade de aprender um pouco mais com o professor, mas foi manipulado no Brasil, nos Estados Unidos, e isso nos outros blocos, nós, se for possível, iremos discutir um pouco sobre isso. Se o senhor permitisse já puxar essa questão da mídia, a importância da mídia e o que ela vem fazendo hoje. A opinião do professor. Bom, quando a gente fala da questão da comunicação, né? Porque a mídia hoje ela tem um fator a ser levado em consideração. Até não sei se vocês sabem, a TV Clique Brasil foi a primeira TV web do Brasil. Não existia esse modelo. O Amaury foi pioneiro, foi ousado, e hoje abrindo esse espaço para nós estarmos aqui debatendo esses assuntos é um privilégio, porque a primeira TV web do Brasil
é um marco importantíssimo. Você sabe disso, não, Amaury? Porque não existia essa TV, esse modelo, né? Agradeço pela menção. Inclusive, uma coisa curiosa que na época que a gente iniciou, eu e meu sócio, né, Léo Corrêa, o pessoal ria, porque a gente falava em internet, televisão pela internet, né? Porque até então era streaming, né? Streaming, e hoje é a realidade. Hoje a TV, nós estamos num canal de assinantes, mas a gente usa o streaming, é a internet que leva o nosso sinal para o mundo professor, todo. O pessoal ria porque nem sabia o que significava streaming, né? A ignorância no sentido ignorância de não conhecer, tecnológica, né? E isso leva realmente o povo a também duvidar do novo, né? Do potencial, né? O brasileiro principalmente tem muito medo do novo, né? Mas então, voltando a essa questão da comunicação e das mídias, eu penso que como todo e qualquer negócio, né, se a gente pensar das TVs fechadas, as TVs abertas, todas elas têm patrocinadores, todas elas têm aqueles que fomentam os seus negócios. E cada um tem os seus interesses individuais, então a gente tem que começar a pensar muito 2 ou 3 passos atrás, a quem realmente interessa essa mensagem, essa informação e de que forma que essa informação tem que ser passada. Então, os nossos aqui telespectadores, quando estiver assistindo televisão de alguma forma, isso independente do canal, veja quem são os anunciantes e quem são aqueles que estão por trás fomentando aquela matéria, porque ela tem algum interesse coletivo, mas ela está agregado a algum valor econômico. Então, o perigo é este, né? De entender que nós estamos sendo utilizados como ferramenta de transmissão de alguma informação que pode estar sendo manipulada. E, na maioria das vezes, estão sendo manipuladas, porque nós temos aqui uma ferramenta poderosa, tanto eu como o doutor Reinaldo estamos passando informações para vocês, e nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos aqui enquanto atores públicos, né? Porque aqui nós estamos exercendo o papel de agentes públicos, né, da comunicação. Então a preocupação é não transmitir informações que possam ter tendenciosas, criar sectarismos, né? Então a comunicação no Brasil e no mundo, ela está muito voltada a quem está financiando esse veículo de comunicação. Uma grande verdade. Dentro desse mote, eu creio, professor, só uma pincelada, que nós falamos desse grancismo, né? Final do século XIX na Itália e início do século XX, que contaminou toda a Europa, e me parece também, aparentemente, faltava a América, né? Representada pelos Estados Unidos, em que tenta subverter essa ordem, essa chamada nova ordem mundial. Eles têm claramente, já deixaram muito claro isso, que a destruição dos valores judaico-cristãos. O que significa isso? Em poucas palavras, a sociedade como nós conhecemos, tendo como unidade central a família e a educação que é passada através dos tempos para essas famílias, independente da religião ou não, né, professor? Núcleo familiar, seja ele hoje em dia, mesmo com os avanços sociológicos, seja ele formado de que forma for, não deixa de ser família. Com certeza. Seja por opções quais forem. De gênero, não importa. De gênero, não importa, mas é família. São os valores éticos e morais da pessoa. Respeito ao próximo. As opiniões particulares sobre as opções de vida são de cada indivíduo. E até porque a Constituição garante essa individualização, né? Mas sempre o coletivo é privilegiado em prol do bem individual, né? Para o nosso telespectador entender essa importância dos valores, nós dois aqui, por coincidência, né, nascemos em Osasco. Eu nasci no Rochidália, até na introdução eu esqueci de informar, né? Eu sou osasquense natural do Rochidália, não na parte que tem alagamento, todo mundo que vê Osasco e Rochidália associa alagamento, mas ali é um problema também social, onde o prefeito, na oportunidade, permitiu a construção de residências em uma área de várzea do braço do rio Tietê. Eu, como nasci ali, fui criado, eu andava a cavalo ali, era brejo, não tinha como construir casa, só
se construiu casa, porque o Estado o permitiu e não favoreceu aquelas famílias ter uma outra oportunidade de construção das suas habitações, seus lares, em outra região que não alagasse. Então, ali em enxugar gelo, desde 1964, que eu me conheço por gente, vai existir uma várzea ali, porque tem casa construída dentro da várzea. E contra a natureza só briga quem é maluco. E a gente fica enxugando gelo e gastando fortunas. Vi agora uma placa lá, desculpa aí a intromissão, dizendo que vai consertar agora essa parte de novo. O Rio Tietê continua enchendo toda vez que dá enchente na cabeceira, e aí vem água para cá, e ele transborda e joga água para a várzea. E vocês que estão aí dentro da várzea, procurem o Estado para uma indenização e procurem construir suas casas em outros lugares, porque contra a natureza não adianta brigar. E dentro disso, o que nós tínhamos de princípios e valores no nosso tempo de criança? Não que a gente deva puxar a orelha ou bater em filho. Não é isso, porque eu nunca precisei bater e puxar a orelha dos meus filhos. Mas eu sempre tive uma orientação dos meus avós, dos meus pais, e dei para os meus filhos, de que respeito, responsabilidade ao mais velho, não precisa pedir e nem obrigar. Chegou o mais velho, chegou uma gestante, levanta, deixa ela sentar. É natural. Não faz de quando está no celular, ele no zap, não faz de quando você está dormindo, porque isso é até vergonhoso. É ridículo. É ridículo, chega a ser ridículo. Então, assim, que valor tem esse cidadão ou esse ser humano para com outro ser humano? Então, esses princípios e valores que nós estamos deixando passar é o que talvez essa nova ordem mundial entenda que não tenha tanto que se passar para os outros, porque se passar isso, não vale o extremismo. E todo extremismo é burro, seja ele de direita, seja ele de esquerda, toda extremidade é burra. Então, se você está atendendo para qualquer uma delas, sai dessa informação, porque ela não vai agregar valor ao seu mundo, que é aquele que todo mundo quer ser feliz, né? Então, para ser feliz, não pode ser nem do extremo esquerdo nem do extremo direito. Ah, mas tem que ser do centrão. Isso é uma palavra feita aí nos mundos modernos. Não existe nada disso. Tem que ser do respeito, da responsabilidade, do gostar do outro ser humano, de querer bem o outro ser humano, de se respeitar. E para se respeitar, você tem que fazer com que isso seja... Uma palavra básica é empatia, né? É empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Então, idoso, você vai ser idoso. Jovem, você vai ser idoso. E o idoso que hoje não mudou os seus princípios e valores, está sozinho, abandonado em algum canto, né? Olha o destino como é cruel. Para aqueles que não acreditam nesse princípio, que o senhor bem disse, de estar fugindo desse novo modelo mundial que vai levar a uma extremidade caótica para toda a sociedade. Eu não sei quem vai ganhar com isso, nem esses mesmos que estão aí buscando esses modelos de conflito social ou de que eles chamam de ordem mundial para prejudicar os outros. Todo mundo que faz algum tipo de manifesto ou movimento contra o outro acaba sendo punido pelo próprio movimento, porque nós vivemos uma energia muito forte. Isso nos lembra lá na época que um médico francês veio com um aparelho novo chamado guilhotina, né? Na Revolução Francesa. Acabou por guilhotinar o rei e a rainha, né? Na época. E por esses surpresas do destino, ele também foi uma das vítimas, né? Da própria guilhotina. Bastante interessante isso, né? A autofagia que a Revolução Francesa fez tinha fundamento. Por quê? O clero, o rei e toda aquela burguesia, que eram os nobres, viviam de forma nababesca. Tinham comida, jogavam pães para as pessoas do povo como se fossem cães. Então, eles destituíram, fizeram lá, que aliás o Brasil copiou pesos e medidas, Código Civil, muita coisa interessante veio para o Brasil. E o Brasil é uma máquina de copiar, né? Não são os chineses, não somos nós. E deu certo aqui, né? Há mais de 100 anos, né? A gente copia e melhora algumas coisas. Copia e melhora, né? Outra a gente copia e piora, a gente faz umas cacas nela e fica pior, né? Mas enfim, o senhor colocou direito, os extremismos não levam a nada. Acaba vitimando a própria pessoa que fez isso. Igual aqueles
garotos e garotas do Black Bloc lá acabaram sendo presos e o tempo se encarregou de sumir com eles, né? Mas em algum lugar eles estão, né? Existe, né? Alguns lugares eles estão. O grande também entender também o movimento, como que o governo ainda trabalha, não sei se está certo ou errado, mas pode perceber que toda anomalia de uma sociedade, até uns 5%, ela é extremamente tolerável. O senhor que trabalhou dentro da Polícia Civil sabe que esses dados estatísticos são os índices que eles chamam de hotspots, né, os pontos quentes. Então, enquanto não está esquentando demais, não está fervendo, está tudo certo. A hora que começou a ferver, que começou a dar estresse social, o Estado é tão poderoso que ele, em pequenas atitudes, levando-se em consideração o tamanho do Estado, ele se mobiliza e destrói aquele ponto de estresse. Não que ele acabe, mas ele diminui, é como se fosse uma inflamação, ele vai ali, controla, administra, a inflamação diminui, dá para suportar a dor, vai para outro lugar. Não é isso, doutor? Isso. Agora, voltando a esse assunto, o que nos leva a crer que a média, né, ficar na média, nenhum dos extremos, faz com que a sociedade se desenvolva, produza cidadãos mais conscientes em todos os campos da vida e principalmente no político, que é a nossa função aqui hoje, né, Amaury, professor, discutirmos essa conscientização. Doutor, não é isso? O senhor falou, vocês citaram a questão direita, esquerda, centrão. Isso vai de encontro à democracia ou se afasta, na opinião de vocês? Porque fala-se muito em democracia, principalmente a esquerda, né? Fala-se muito em democracia, mas se você está dividindo em grupos, não sei até onde é democrático. Eu queria a análise de vocês a respeito. Bom, eu tenho uma visão, creio que calcada aí nos últimos 30 anos aí, sendo que a metade deles, né, 15, nós tivemos uma experiência aí que levou o país aonde está. Nos últimos 2 anos, chegou à presidência, sem citar nomes, todo mundo tem conhecimento, o atual presidente, por força de voto popular. Por quê? Porque a experiência que havia tido no país durante 15 anos foi um total desastre. Resumindo tudo, socialismo para você e capitalismo para mim. Então, gente que tinha cargo de tratador de animais na Fundação Zoológico da capital paulista, acabou virando um dos maiores empresários de games da atualidade. Tecnicamente, se aqui a Receita Federal funcionasse como funciona a americana, de espoliar o que não tem explicação, nós não estaríamos nessa atual situação. Porque há pessoas que já passaram pelo poder durante muito tempo, legal e extra legalmente, que vêm hoje nos meios de comunicação, eu vejo como um grande deboche, né? Então, que eu, professor Amaury, jornalista experimentado, como disse o professor, e a Rede Clique, estamos tentando alertá-los para o que está ocorrendo no mundo e no país e aqui na nossa região, para que vocês tenham um voto consciente, né? E não simplesmente um voto de cabresto ou um voto de protesto. O seu voto, quando você vai lá e aperta a tecla, você pode estar mudando a tua vida, o teu município, o teu bairro, mesmo que você não acredite nisso. Por isso, um voto mal colocado, a vítima é você e sua família.
sei se o professor concorda. Com certeza. Gênero, número e grau, né? Para ser mais... E vocês que são pais e mães jovens aí, repensem muitos conceitos que hoje em dia a juventude tem sobre a forma de levar a vida, né? Esses conceitos que são tradicionais, que vocês, muitas vezes, alguns jovens desprezam, foi ele que manteve a nossa sociedade de pé e funcionando, mesmo quando se teve grandes cataclismos como guerras mundiais. Nós atravessamos, as pessoas que viveram antes de nós fizeram por onde para existir a sociedade como ela é hoje em dia, boa ou ruim. Então procurem repensar se é isso que vocês querem passar para seus filhos. Mesmo que você tenha 15, 16 anos, trabalhar com 16 anos não pode. Agora votar pode. Será que isso está certo? Pensem um pouco. Desculpa se eu me alonguei, vou passar a palavra para o professor aqui para... Doutor Reinaldo, aqui nós estamos realmente para esmiuçar esses conceitos e princípios e valores que nos trouxeram até aqui a convite do Amaury. E como o Amaury colocou, quando se fala de democracia e a polarização que existiu, existe ainda no Brasil de certa forma, né? Quando se fala de presidencialismo, né? Um dos candidatos dos últimos 20 anos criou esse modelo nós e eles, nós contra eles. Isso é fácil de se controlar quando é nós e eles. Então a opção A ou B, ela fica mais fácil para você convencer que o outro é ruim e que eu sou bom. Nos Estados Unidos é o que a gente está falando sobre a questão lá já é tradição, né, de ter o democrata e o republicano, tem outros partidos, tem inclusive as candidaturas avulsas, né, que é uma coisa que é importante ressaltar, que aqui no Brasil deveria já ter mais força para que esse movimento dos candidatos avulsos não tivesse o cabresto de um partido político. Também acredito na reforma política a partir da reforma dos partidos políticos. Como a Amaury disse, eu tive vastas experiências, até mesmo na formação de alguns partidos, para conhecer a forma de pensamento dos nossos donos de partidos, né? E aí descobri que é triste, porque todos os partidos têm um dono, ou têm famílias donas desses partidos, e que por suas vezes, ou na maioria das vezes, não representa aquilo que os seus candidatos irão fazer ou desejam fazer nas suas candidaturas. Então eles ficam meio que dentro de um cabresto também, doutor Reinaldo, que ele é eleito por um partido e esse partido praticamente tem o poder de comandar as suas atitudes dentro das câmaras municipais, das assembleias, mesmo lá em Brasília. Então, assim, tem dono de partido e aí quando fala de acordos políticos, é triste porque o acordo político é para esse grupo político e não para o grupo que teoricamente tem uma bandeira. Eu falo assim, eu sou um partido que defendo a democracia cristã. Bonito o nome. Mas nem sempre a democracia dentro do partido, até porque os candidatos que se elegeram têm que cumprir uma norma que não é tão democrática, e de cristão nem todos são cristãos na sua essência quando são candidatos por aquele partido. Então, se a natureza do democrata cristão seria uma pessoa que tem como essência no seu DNA a democracia e ser cristão, está tudo certo. Mas o próprio partido não o é, e não são. Então as são apenas um factoide, né, se pudermos dizer assim. Então teria que ter essa reforma. E essa polarização, Amaury, ela não é democracia. Democracia é quando você tem vários pleitos e vários candidatos com suas bandeiras claramente expostas e o povo pode se identificar com algumas delas e não com apenas uma ou outra. Então a democracia por si só aí já está enfraquecida. Por isso, pegando o mote dos extremismos, para os políticos, para a classe política, é muito mais confortável, professor e Amaury, você ter extremismos, porque isso confunde o povo.
Eu sou bom e ele é ruim, igual falou o professor. Mas trazendo aqui para a nossa região, na verdade, toda essa troca de ideias, de conversas, que num primeiro momento pode parecer até maçante, como costumam chamar, chato, mas não é. Ela é, na verdade, para abrir as consciências políticas. Então, nós estamos em eleições municipais. Falando para você, eleitor de Osasco, entre quais nos colocamos aqui, todos os três aqui, procure saber o histórico de cada candidato, independente dele ser o seu preferido ou não. E com isso, com esse questionamento pessoal, em quem eu vou votar, para que amanhã você não se arrependa, como foi dito aqui, do voto errado, que a vítima é você. Trocar seu voto por dinheiro, por falsa promessa, não leva a lugar nenhum. O momento não é bem esse, mas é muito parecido com o começo da política lá na Grécia, né, que é o pão e circo. Se vocês procurarem na internet lá, vão entender o que eu estou querendo passar para vocês. Nós somos conduzidos a ficar apartado da questão política, que é essa dos donos dos partidos, dos interesses individuais de cada candidato, para que a gente possa ficar entretido com o pão e o circo. O que é isso? Comida, barriguinha cheia, muitos benefícios sem trabalhar, e o circo. Bastante música, bastante informação lúdica, para que a gente se disperse do verdadeiro fato de quem são os políticos que a gente tem que procurar. Como o doutor Reinaldo falou, e bem colocado, quando você anula seu voto, você deixa de votar, ou você vota naquele que está te favorecendo individualmente, você está criando esse caos que a gente está comentando aí, da falta de políticas públicas que vão beneficiar você, a sua família, o seu bairro. Então tem que parar de pensar no eu quando vai votar e tem que pensar no nós. Então tem hoje a internet aí, tem um candidato, como a gente está falando aqui, Osasco, busque tem o histórico. 7 candidatos a prefeitos. Então você tem 7 opções. Vá fazer a pesquisa, procure entender o que esses que estão pleiteando uma reeleição, o que fizeram. Se foi do seu agrado, votou consciente. Não foi do seu agrado, vá buscar os outros que ainda não tiveram oportunidade. Veja o que eles têm no seu passado, se são empresários, se foram bons patrões, se foram bons empresários, se foram professores, foram bons professores, porque se ele não foi bom na profissão a qual ele se colocou durante a vida dele, certamente não será bom como um gestor público. Ele tem suas falhas de formação. Não é isso, Amaury? Se você tem um DNA ruim, não tem como melhorar a partir do momento que você vira político. Pelo contrário, vai potencializar os seus problemas em uma gestão, segundo o maior PIB do Estado. Então, Osasco não é qualquer coisa, é uma potência econômica, tem o seu valor social e político no cenário estadual e nacional. Então, quando você aperta um voto aqui em Osasco, o eleitor osasquense tem um poder de fogo nacional, estadual, porque sendo o segundo maior PIB, isso significa o produto interno bruto de um país que é uma potência mundial. Então, vamos parar para pensar, quem somos nós enquanto cidadãos osasquenses? Nós somos um ser pensante e que deve exercer o nosso papel de cidadão na hora do voto e não deixe de votar. Não anule o seu voto. Por pior que seja, na sua consciência, não é a minha opinião, porque dos 7 tem alguém ali que pode me representar, e se é esse o que se apresenta hoje, em 4 anos ele terá o poder de mudar alguma coisa. Então eu tenho uma escolha, eu vou votar e vou escolher alguém desses 7, e gostaria que você fizesse o mesmo. E aqui a gente deixa o alerta: quem se omite para votar, vai ter alguém votando por você. Vou até brincar com você. Se você não for votar, se você anular, eu vou votar por você, só que você não vai poder reclamar do que eu escolhi. Perfeito? Ok. A gente já entrou na questão da Agora, aproveitando regional. o mote, Amaury, só rapidamente, para os mais jovens aí, há 30 anos atrás, nós que temos um pouco mais de experiência de idade, né? Um pouquinho mais de meio século, nós sabemos que Osasco foi um parque industrial, um dos maiores
do estado de São Paulo. Isso lá desde a década de 40, quando grandes empresas se instalaram aqui em Osasco. Se vocês não sabem, hoje em dia tem até as instalações físicas da Cobrasma, Brasejo, Cimaf. Eram grandes, mundiais, fabricantes não só de matéria-prima, mas de produto acabado e que era exportado. E por erro de decisões municipais relacionadas a tributos, não que eles não devam pagar, eles pagam, mas a tributos extremamente onerosos para as empresas, acabou afastando 90% dessas empresas, que foram substituídas posteriormente por grandes conglomerados comerciais como shoppings, lojas, mas isso não substitui a mão de obra fabril que criava centenas, milhares, centenas de empregos aqui. Se eu fosse falar aqui, eu ia ficar aqui Lonaflex, Cimaf, Cobrasma, Braseiros, Santista, White Martins. Cadê todas essas empresas? Falam para mim. Então vocês que são mais jovens, Bradesco gerava muita mão de obra, né? Parte de nós inclusive trabalhou lá. Não importa a marca, mas era uma oportunidade de emprego que se dava para o jovem, entendeu? Então, só essa visão de internet, jogos, rap e nas comunidades para se divertir, isso nós fazíamos também de uma outra forma e no tempo livre, mas nós tínhamos oportunidade. Então, o representante, como falou o professor, um dos 7, pensa bem, vota, escolha um da sua preferência, mas procura saber o passado dele, porque ele tem que ser cobrado. Me fala uma coisa, qual foi o último vereador que vocês votaram, que é municipal? Qual foi o último deputado estadual? Qual foi o último deputado federal? Senador, alguém lembra? Não. Não lembra. Porque nós não cobramos. Então, pense um pouco. Escolha alguém aqui na cidade de Osasco, tanto o vereador como o prefeito, que possam trabalhar e mudar a cidade. Porque a vida de vocês, não, como disse o professor muito bem, não existe almoço grátis. Quem muda a vida de vocês são vocês com atitudes. Entendeu? Conhecendo o passado, você pode ter o melhor presente. Obrigado. Uma coisa importante o pessoal entender também, Amori, é essa questão do voto útil. Por isso que quando você anula o seu voto ou você vota, não vai votar, ele não tem peso nenhum. Praticamente você não interferiu na eleição. O pessoal não está entendendo isso, porque o que computa no final é o voto útil. Nós temos aqui 1 milhão de habitantes, 700 e poucos mil eleitores, 500 mil foram votar. Esses 200 e poucos mil, ou esses 500 mil que não estão no pleito, não foram para o dia da eleição se manifestar, seja pró ou contra, ou a favor de alguém, ou contra alguém, ele simplesmente não fez parte da eleição. Ele não está entendendo. Ele não fez parte do processo de escolha do seu representante e nem tampouco das escolhas da sociedade. Então, é muito interessante quando se fala, eu não vou votar porque é tudo um bando de... Não, mentira. Tem alguém bom ou só você é bom? Não é possível. Tem que ter alguém bom nessa história. E você procurando, refletindo, tem alguém que se aproxima do seu gosto, das suas necessidades. Né? Nesse caso, 7 candidatos à sua disposição, e você dizer que não tem nenhum que pode minimamente ter alguma similaridade àquilo que você pensa. Então, não abandone o voto. Abandonar o voto é cruel para você, porque depois você vai reclamar que a gente escolheu para você um candidato que você não queria. Professor, uma coisa também muito importante, nós não podemos esquecer, falando de regionalização, seria o representante de cada bairro, né, ou da região, que é muito importante também saber escolher o vereador, não pelo que ele pode te oferecer, mas sim o que ele pode fazer politicamente pela cidade, que a obrigação dele é legislar, fazer lei que proteja o cidadão e que desenvolva a cidade, chamando novos investimentos, e isso é o cerne, é o núcleo do que o eleitor deve ter. Não escolher o vereador porque ele foi bonzinho ou ruinzinho, não. É o potencial do que ele pode vir a fazer. Por isso que vocês devem saber
em quem votar como vereador e como prefeito. Porque o vereador é quem vai cobrar o prefeito na execução das leis. Não é isso? Perfeito. Só ia exemplificar o que o Roberto estava falando, na questão do voto, do cara anular ou votar em branco, enfim, não querer participar, né? Tem aquela cultura da pessoa que diz, não, meu voto não vai mudar nada, né? Tem muita gente que pensa assim, né? É errado, né? Mas eu acho que o professor deixou claro isso, que a pessoa não tem que ir atrás do voto útil, né? Gostaria que o senhor explicasse isso para o jovem eleitor. O que a gente sempre discute, eu, Amaury, nas nossas reuniões matinais, ali somos vizinhos, né? E nos encontramos quase que diariamente nas matinês aí, indo comprar pãozinho, né? Que é a vida comum do cidadão. A gente discute muito a questão de como é cruel o ser humano pensar de uma forma egoísta, né? Isso me incomoda demasiadamente, o egoísmo das relações humanas. Então, pesa muito, né? Você, pensando e refletindo sobre isso, como que a gente pode se imaginar fazendo da política alguma coisa nociva contra si próprio, né? Nós estamos votando para melhorar. Eu penso assim, quando eu voto, vou lá contribuir com a minha escolha, para melhorar. E muita gente está pensando fora desse contexto, né? Vê a política como uma coisa ruim, vê o político como bandido, vê a natureza de escolhas como uma coisa do outro, né? É cruel isso. É difícil entender como uma pessoa consegue se alienar a tal ponto de que ela não consegue entender o papel dela enquanto ser humano. Porque nós vivemos numa sociedade que não dá para viver sem ser humano. Vocês consegue se imaginar, vamos pensar um cenário um pouco mais amplo, você nesse planeta, com essa Amazônia que todo mundo fala que tem que preservar água, não sei o que, sozinho, sem ninguém, zero ser humano, só você. Deve ser triste, né? Deve ser cruel. Então, se você vai para essa reflexão de que você pensa que você não é importante ou que você não está se importando com esse valor do voto, é mais ou menos isso que você está caminhando, indo para o isolamento individual. O único ser humano do planeta que não se importa com nada. E ele vai ter o quê? Toda essa gama de coisas, né? Valores são inerentes à atividade humana, né? Você vai ter valores materiais, toda a natureza a seu favor, toda a parte de recursos hidrominerais a seu favor, mas sozinho. Esse é o eleitor que abandona a urna, que abandona o direito de escolher. Acho que é questão de conscientização, né? Não sei se para isso tem idade. Aproveitando o mote aí, a gente poderíamos passar aí o regionalismo, expandir só um pouco mais, indo para a capital. Doutor, eu queria propor um intervalo para vocês tomarem uma aguinha, porque você já estamos cortou? aqui mas não. Estamos há mais de uma hora conversando. Propor um intervalo, tomar um cafezinho, uma aguinha, e a gente já volta. Eu só queria pôr duas informações que eu acho importante, a gente pode voltar comentando sobre isso, e a gente passar depois para as eleições municipais, regionalmente falando, né? A gente começaria pela capital e depois Osasco. Eu ia lembrar dos 52% de eleitores mulheres, importante isso, né? Depois eu queria comentar sobre isso. E aí, destacar a participação paulista nacionalmente falando, né, que é o maior colégio eleitoral, com mais de 33 milhões de eleitores. Então eu gostaria de chamar um comercial e a gente volta, né? Vamos tomar uma aguinha. Daqui a pouco. Vocês merecem. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Vem aí a nova temporada do programa Balada Country Brasil. Entrevistas, entretenimento, com muito country
e o melhor da moda sertaneja. Programa Balada Country Brasil. Imperdível! Venha conferir! Você quer saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Leia o livro Universo em Desencanto. Para fazer o pedido, 0800 761 7215. Biblioteca Correio. A ligação é gratuita. 0800 761 7215. Para saber mais, universoemdesencanto.com.br. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. TV Clique Brasil. Informação, música, variedades, entretenimento. Bom, depois de um cafezinho, de uma água, patrocinado pela TV Clique, obrigado ao Mauri. Essa segunda parte da nossa explanação, né, para vocês aí que são telespectadores da TV Clique, deixa claro que quando a gente fala do valor do voto, ele é unitário. Então, assim, não tem gênero no voto, não tem opções de forma A ou B no voto, ele é unitário. Então, quando você faz a sua opção de voto, é votar naquele que vai representar o todo, quer dizer, meu modo de pensar, meu modo de agir, é assim, respeitando todas as minorias, mas a política, ela tem que ser uma política pública da relação humana. É assim que eu vejo, doutor Reinaldo. A sociedade, ela tenta polarizar a política para que tenha um benefício individual. Os direitos de pleitear coisas para o seu grupo é totalmente natural, e entendo isso como importante. Mas quando vai para a política fala de relacionamento público com a saúde, e a saúde não tem bandeira. Educação não tem bandeira. Segurança pública não tem bandeira. Então, pensando fora um pouco dessa caixa do que o Mauri coloca ali com as mulheres, por que ainda é obrigado, não é, Mauri, 30% de candidatas mulheres serem praticamente colocadas como obrigatoriedade? Isso está errado. As mulheres têm tanto valor, ou mais, pelo fato delas serem colocadas como durante o dia ela trabalha em casa, fora, cuida da família, ela tem 3 tarefas importantes, a maioria delas, né, enquanto comparada com chefe de família, comparada com o homem, né? O homem normalmente tem no máximo 2, né? Trabalha e quando chega em casa exerce o papel de pai e mal cuida da casa. Os homens modernos agora estão mais atentos a esse detalhe, mas ainda somos uma sociedade machista, onde as mulheres não têm espaço na política, talvez por questão de entenderem que elas são melhores talvez do que eles enquanto gestores públicos, porque são gestores de família, são gestores de casas, como todas as mulheres que eu conheço, pelo menos que eu tenho contato, que são muitas vezes a cabeça da família hoje. Então ela tem capacidade de gestão, sim, ela tem capacidade de tomada de decisões sociais, sim, porque ela visa sempre a família. Muito rara a esposa que não visa o lar, né, os filhos, pais e mães. Então está faltando a mulher na política, e ela sendo a maioria, só está faltando o gatilho ali. Mulheres, votem em mulheres também. Não votem só em mulheres, mas votem em mulheres também, porque esse movimento ela passa também pelo direito de escolha do voto
E se são, como diz o Amorelli, 53% das eleitoras, ela teria que ter no mínimo 50% nas assembleias, nas câmaras municipais, prefeituras, pelo menos 50%. Então tem alguma coisa errada aí na questão do valor individual que a mulher pode exercer perante o voto. Esse é o meu ponto de vista e fica aqui a minha reflexão do valor da mulher na gestão pública. Foi abordado aqui no outro bloco que os partidos políticos têm chefes, caciques, achem ruim ou não, é esse o termo aqui utilizado no Brasil. São verdadeiros caciques políticos e eles que determinam a quantidade de candidatos ou a qualidade dos candidatos. E as mulheres, como o professor bem falou, sendo mais atuantes, não haveria necessidade de se impor cotas, porque cotas, elas limitam. Por que 30%? Por que não 60%, 70%? Hoje em dia no Brasil, professor, segundo estatísticas sociológicas aí, nós temos de 50% a 60% de mulheres exercendo todos os cargos da vida pública, seja na iniciativa privada ou estatal. Na justiça, por exemplo, hoje em dia você tem muito mais mulheres juízas do que homens, e lá não tem cota. E isso deveria ser copiado na política. Por que não mulheres chefes de partidos? Só homens, entendeu? Nós não estamos aqui querendo polarizar o lado feminino ou masculino. A questão é que cotas, na nossa opinião, pelo que eu posso ver, professor, a Mauri, ela se limita muito, 30%. Por que só 30%? Se perguntem isso, mulheres eleitoras, porque vocês têm um potencial muito maior do que isso. Agora, uma grande gozação é o horário político, né? Muito fraco. Vem com umas gritarias, a gente entende que o tempo é pouco, mas esses preciosos segundos que tomam da população deveria ser voltado a dizer pelo menos um assunto prioritário programático. Ninguém fala sobre programa de governo, do seu programa de governo, seja prefeito ou seja candidato a vereador. Então, é um tema interessante que o senhor tocou. Quando a gente fala de programa eleitoral gratuito, não é gratuito não, porque quem paga somos nós. O próprio eleitor. Nada de graça não. Foi bem lembrado, bem lembrado. Aí é gratuito só no nome, porque quem paga são as televisões não cedem as... E é pago e enfim. E um outro lado, né? Quando a gente também faz uma reflexão mais profunda com relação ao modelo político que nós estamos sendo obrigados a aceitar, querendo ou não, né? Ele é uma ditadura. Na minha opinião, não deveria ter nenhum tipo de programação simultânea, porque eu tenho direito de escolha, eu tenho que escolher o que eu quero assistir e não posso assistir se eu não tiver nenhum recurso para optar pelos canais pagos. Nos gratuitos, que já não são gratuitos, eu tenho que suportar um político falando em todos os canais ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Onde está a democracia? Não está aí. Então, meu direito de escolha já foi tolhido naquele momento e pelo fato de também saber que as televisões abertas é concessão. E se ela é uma concessão, quem dá a concessão é o poder que emana do povo. Então eu também não disse, quando voto, que quero ter um programa eleitoral dentro da minha casa, entrando pela minha televisão, ou pelo rádio, ou pela internet, de forma obrigatória. Então tudo que se torna obrigatória, vocês aí que se dizem de esquerda, façam esse movimento, já que a gente não gosta de receber muita ordem, né, quando se fala da esquerda. Então fala assim, acaba essa bagunça, tem que ter horário eleitoral? Tem que ter. Cada um paga do seu bolso, já que tem o fundo partidário, na televisão que quer, no tempo que deseja e pagando por isso que mal tem.
Então cada um gasta o seu dinheiro da forma que quer. Que, aliás, né? E o fundo partidário deveria... Fundo partidário acabar nacional, com 3 bilhões ou algo equivalente, né? Para um país miserável, que não tem dinheiro para a saúde, no meio de uma pandemia, esses deputados e senadores votarem um projeto é vergonhoso. Tirar da saúde, da educação, da segurança pública, isso tem que acabar. Cada um pague do seu bolso. E outra, limitar salário de político. Limitar salário de político. Como diz um candidato aqui da capital, que ele não tem vergonha, mas é um alto salário. Para você ganhar um salário desse, você precisa estudar muito na iniciativa privada ou como empresário, trabalhar muito para você tirar um salário desse e com essas benesses que a política permanece. Isso tem que ser mudado. Com certeza, professor. Projetos de político-partidários hão que ser mudados. Se precisar mudar a Constituição, que se mude. Mas o povo tem que cobrar. Tem que cobrar. Essa reforma política ela já passou da hora, né? Ela tem que ser colocada na pauta, tem que ter coragem de cortar na própria carne. Então, quando a gente tem um Senado que teve uma renovação, mas não teve renovação de princípios e valores, né? Não mexeu nesse princípio e valor de obrigatoriedade das coisas quando se diz respeito ao povo, excesso de mordomias em todos os 3 poderes, no legislativo, não há exceções. Então, assim, eles são fortes quando precisam proteger os seus próprios interesses. Então, falar aqui que A, B ou C, não vamos dizer nome de político, porque são todos nesse aspecto do legislativo, do executivo e do judiciário, que também se politizou. Eu nunca vi dar tanta entrevista como estão dando nos últimos anos os nossos ministros. Então eles politizaram também o Supremo. Isso é ruim, porque a última palavra tem que ser dada em silêncio e sobre os autos. Então, aqui tem um especialista no direito, pode dizer melhor do que eu. Quando se fala fora dos autos, fala-se demais e fala de qualquer jeito, não é isso? Então, retomando, professor, a discussão inicial, está na mão de vocês, mulheres, que são maioria, massa eleitoral em maioria nesse país, mudar essa situação. Então, nós pedimos que na próxima eleição, seja na capital ou em qualquer outra cidade do estado de São Paulo e no Brasil, porque a internet é bem ampla, pensem, vocês são uma força poderosa, como eleitoras e como massa de manobra para mudarem as coisas, mas massa de manobra do próprio povo, que se habilite, como já foi feito nas ruas, para que as coisas mudem, para melhor. E a outra pauta, Mauri, que a gente estava falando das Eu eleições, gostaria né? de que a gente entrasse agora nas eleições municipais, falando de São Paulo, né? São Paulo que tem candidatos fortes. E também antes, eu queria que vocês analisassem a importância do Estado de São Paulo, né? Politicamente falando, para o território nacional. Uma análise importante. Bom, a questão do Estado de São Paulo, para aqueles que não sabem, é a segunda maior economia do país. Só perde para o próprio Distrito Federal, para o próprio país. Então, quando se fala de poder econômico, o Estado de São Paulo é a segunda economia depois do próprio Brasil. Nacional. E a cidade de São Paulo, para você ver a importância da capital, é a terceira maior economia. Ela é maior do que alguns estados juntos. Se você pegar estados do Norte e Nordeste, a capital de São Paulo, ela tem um PIB superior a esses estados. Então, a importância de se eleger um bom político para uma capital como São Paulo, ela passa também por aquele direito e dever. Saber escolher dentro dos candidatos, tem lá também, como a gente comentou, 5 ou 6 candidatos que estão ali despontando, que têm chances de serem eleitos pelas pesquisas. Enfim, escolha um, mas escolha com o seu DNA, faça essa reflexão pessoal e veja aquele que te representa e cuidado, olha o histórico de todos eles.
para que você tome uma decisão, porque são 4 anos que você dá um cheque em branco ali. Você vai deixar o cara fazer compras e pagar o que ele quiser com o seu nome. É uma procuração que você está dando para essa pessoa. Então, eleger alguém é eleger alguém que vai cuidar da sua vida. Então, a importância, Maurício, quando a gente fala da capital de forma direta, né, é que esse gestor ele está muito preparado para cuidar da vida de alguns milhões de brasileiros. E que esses brasileiros, por sua vez, movimentam a terceira maior economia do próprio país. Então, sempre falo, como eu comentei no bloco anterior, o cidadão osasquense é o segundo PIB das cidades, então a importância do cidadão osasquense quando vota. E agora a gente falando do cidadão paulistano, quando ele vota, ele tem um poder de fogo. Esse voto dele tem um valor econômico absurdo e transformador. Então, se ele não souber quem vai votar, anular em branco, é o que eu falei, jamais. Isso aí tira da sua cabeça como cidadão, porque se você se anula enquanto cidadão, você não vai poder reclamar daquele que votou em seu nome. Então, eu penso assim, doutor Reinaldo, que quando a gente fala de uma economia pujante como da cidade de São Paulo, o eleitor ele tem um peso nacional muito importante, né? E lembrando bem, professor, aproveitando o mote, não adianta depois de votar ir para ponto de ônibus, estação de trem, terminal rodoviário, no ponto de ônibus, na fila do supermercado, da farmácia, reclamar. O seu reclamo tem que se converter num voto de alguém que se identifica com você. Porque ele vai ser quem vai decidir sua vida na sua cidade, por mais que você não acredite, como disse o professor, ele vai gastar e comprar em seu nome. Você é o avalista. Então, vote bem. Não é porque alguém que já governa e cola naquela pessoa e disse vote nele, negativo. Procure saber o histórico pessoal. Porque há muita mitologia. Gente que sai na frente, desaparece, vira sorvete. São seres mitológicos. Mas, fora esse comentário, procura saber a vida da pessoa. Qual é o caráter dela, o que ela já fez, quais os problemas que ela teve com a justiça enquanto político. Isso é o que vai dar qualidade no seu voto. Desde você do extremo sul aí, Parelheiros, Evangelista de Souza, no outro extremo da Zona Leste, Norte, em todo Oeste, todos os recantos aí, rincões da cidade de São Paulo, ela faz territorialmente, ela é cabeça, para quem não sabia, existem unidades administrativas dentro do estado de São Paulo, e São Paulo, conhecido como Grande São Paulo, congrega 37 municípios. E a qualidade de vida que tiver aqui vai refletir sim no seu município que está ao redor da capital. Então quem mora na capital tem dupla responsabilidade. Entendeu? Larga a mão de pensar um tempinho, uma horinha na hora que você for voltar, pensa só naquilo, escolha alguém. Não porque pode ter alguma vantagem pessoal, como falou o professor, e votar naquele cidadão. Porque aquele cidadão você vai se tornar vítima dele nos próximos 4 anos. Nem vai se lembrar. E assim também, o político desaparece daqui, porque você sequer lembra em quem você votou. Então você merece. Se você quer mudar isso, vote numa pessoa que se identifica, como falou muito bem com propriedade o professor, com você. Não tenha voto útil, vote em quem você deseja. O voto é livre e tem valor, como desde o governador até a pessoa mais humilde que ocupa uma vaga na administração pública ou não. Então, seja você de que credo, cor, raça for, vote com consciência. E você, mulher, nós estamos falando muito para vocês. São vocês que podem mudar a história de tudo isso. Eu sou testemunho do que o senhor está falando, do esquecimento, né? Esquecimento tão rápido
do eleitor. Eu fiz enquete durante umas eleições, quando eu fazia reportagem de rua, e realmente é isso. Eu perguntava em quem você votou. É uma realidade, Amaury, é uma realidade. Na última eleição, em quem você votou. As pessoas não no lembram. Osasco, segundo a última pesquisa aqui, que foi feita pelo pessoal do R7 Notícias, né, 15% não sabem e não respondeu em quem vai votar. Então cai dentro disso que nós estamos conversando. É muita aqui. coisa. Muita gente. Coisa. Eles não tem rejeição. Esse pessoal não quer saber de política. É muita coisa. Se você pensar numa população, Osasco, 1 milhão de habitantes, São Paulo são 22 milhões, 12 milhões de habitantes. Então 12 milhões de habitantes. Então a coisa é monstruosa. É muita gente alienada, fugindo da responsabilidade. Aqui eu vou talvez até ofender alguns, mas eu prefiro falar a verdade, pagar pela verdade. Aquele que não vota ou não quer votar, ele se torna um covarde social. E passa uma procuração em branco para outro. Porque a covardia é aquele que não quer assumir responsabilidade pelos seus atos. Mas com o discurso de que, tudo ladrão, não vou votar em ninguém. Desculpa, isso é fugir da responsabilidade. Escolha um. Vai lá e vote. Vote no menos pior, se você assim achar, mas vote alguém. Ou se candidate da próxima vez e vá para o pleito, se você entende que você não tem ninguém que te representa. Dessa vez vote no menos pior, se você assim entender. Eu vou votar no melhor, porque eu sempre vejo alguém com potencial de me representar, então eu vou votar em alguém e que é o melhor para mim e é o melhor para a sociedade. Então eu estou aqui dando o meu exemplo de vida. Todos que quiserem e que puderem, votem, não deixe esse índice de abstinência, essa onda, porque ela só favorece os maus políticos, tá? Quando você foge da responsabilidade ou que você não vá votar, isso é política antissocial. Então o mau político, ele torce para que pouca gente vá, porque o voto útil, ele é para aqueles que vão votar no cabresto. Então se vai votar os amigos do político, certamente ele terá mais chance. Se vai votar aquele que tem voto de fato no entendimento de pesquisa, que ele mesmo fez a avaliação, esse voto é contra o mal político. Então tem que prestar atenção. Quando você vai lá botar o seu voto na urna, a coisa é muito séria. É para 4 anos de transformação. E se a gente não toma essa decisão, alguém vai tomar. E isso não pode acontecer. O Brasil tem que mudar seus princípios e valores a partir do voto. Apesar de dizer que é obrigatório, aqui nós estamos dizendo que ele não é tão obrigatório assim, porque a multa é tão pequena que você disser, mas você pode justificar. Justificar e tal, mas não faz isso, não vai viajar. Pô, tira um domingo da sua vida, né, dia 15 de novembro. Vai decidir os próximos 4 anos. 4 anos, então abre mão dessa vaidade de passear, de justificar, para votar na sua cidade, no seu representante, e principalmente como a gente está falando. Aqueles que vão votar em Osasco têm uma importância econômica de segundo maior PIB do estado, e aquele que vai votar na capital, que é a terceira economia do país em termos de modificação da saúde, da educação, da segurança pública. Pensa nisso e faz com que isso seja um movimento para a sua vida. Pensando na sua família, se assim você não quiser pensar no grande coletivo, pensa nos seus filhos, nos seus netos. Talvez essa seja a grande reflexão de hoje, amor. Ok, a gente já fez um apanhado sobre as eleições municipais e as eleições de forma geral. Queria encerrar, né, esse programa aqui tecendo um comentário a respeito de Osasco, né, onde a TV Clique Brasil está localizada, né, onde os senhores também, o doutor vota em São Paulo, né, doutor? É residente de São Paulo, mas nasceu em Osasco, conhece muito bem a cidade, e acho que é hora de analisarmos o que mudou em 4 anos, para que o eleitor chegue na frente da urna e saiba o que fazer, né, Roberto e doutor Reinaldo? Bom, eu já dei aqui a minha opinião, modesta opinião sobre a importância do voto, como eu penso, como eu vou agir, e deixar aqui um recado para vocês, né? Sejam mais coletivos. A palavra de ordem nesse momento que nós estamos passando, principalmente nesse momento do distanciamento social, é que você possa refletir quão importantes são as pessoas que você ama.
aquelas que estão em torno de você, que você não pôde abraçar esse ano, que você não pôde conviver, né? Não pôde ter. Então, olha a importância da solidariedade e do outro na sua vida. Assim é com o voto. É ele que faz com que isso tudo seja melhor. Então, a reflexão do 2020, nessa eleição, passa pela solidariedade e pelo amor ao próximo. Eu vou aqui deixar o meu recado de amor e compaixão ao próximo, porque é isso que me faz estar vivo, faz eu ser uma pessoa feliz. Então, muito obrigado, Amaury, pela oportunidade de estar aqui com você, com o professor e com o doutor Reinaldo. Foi um prazer imenso. Espero ter outras oportunidades para a gente estar falando sobre coisas tão importantes como a eleição de 2020. E são 7 candidatos em Osasco, né? Isso. Ou seja, 7 opções. Né? 7 opções. Doutor? Quero agradecer primeiramente, antes das finalizações, à TV Clique, ao apresentador Amaury, amigo de longa data, professor aqui Roberto Rocha, com quem tive o prazer de conviver nesses colóquios aqui eleitorais, nessa troca de ideias, e espero poder ter acrescentado mas agradeço principalmente por ter aprendido muito com o professor e mais uma vez com o meu amigo Amaury de longa data. Mas é interessante que, como nós temos uma forma de governo centralizada, uma federação, o Supremo Tribunal Federal, instado pelos presidentes da Câmara e do Senado, tiraram o poder do presidente da República de decidir em nome do povo, pela qual ele foi eleito por maioria. E passou as decisões durante esse período da pandemia a prefeitos e governadores. Então, muito do que aconteceu neste ano de 2020 foi fruto de decisões desses muitos prefeitos que são candidatos à reeleição. Então, diante de tudo isso que nós falamos, o seu voto consciente, pensa um pouco o que aconteceu e se isso trouxe algum benefício para cada um de vocês na figura de eleitor e eleitora, né? Quando a gente fala eleitor, a gente está generalizando, mas não vamos esquecer, eleitoras são em maior número. Veja o que isso impactou na sua vida pessoal, financeira, distanciamento, né? Tudo que foi feito está correto. Se vocês acharem que está correto, votem no melhor candidato. Mas não se esqueçam, foram eles que decidiram a sua vida nos últimos 11 meses. Não se esqueçam disso. E deixar claro aqui, nós estamos no estúdio, chegamos de máscaras e vamos sair de máscara, e apenas durante a gravação, né, Amaury? Que a gente manteve o distanciamento aqui. Perfeito. E tiramos a máscara para ficar mais fácil a comunicação. Mas a nossa regra básica é o distanciamento social e fazer com que as coisas melhorem até a próxima vacina. Sim, é o que desejamos, que depois das eleições nós tenhamos novos representantes, sejam eles reeleitos ou não, sejam novas figuras. Tem 7 pessoas habilitadas pela Justiça Eleitoral. E como candidatos, eles são perfeitamente aptos, segundo a Justiça Eleitoral, a governar seu município, as câmaras municipais, que nós esquecemos que tem os vereadores, que são pessoas tão importantes no jogo político como os senhores prefeitos. Então, saibam quem vocês devem ou não reconduzir ou conduzir a uma nova chance. Votem com consciência. Muito obrigado pela atenção e agradeço a todos aqui. Obrigado, doutor Reinaldo de Barros, advogado, jornalista, né, e um homem que conhece muito bem a questão jurídica e Código Penal como ninguém. Obrigado, Roberto Rocha, né, por suas explanações, uma pessoa que sabe o que está falando, né, e diz muito bem o que está pensando. E com segurança. Grande mestre em análise política. Pelas lições. Eu estou aqui para aprender com vocês também, a gente aprende todo dia, doutor Reinaldo.
Eu fico De verdade. lisonjeado com os elogios, De verdade. mas Aprendi muito. os elogios são para todos nós aqui que nos propusemos numa tarde de domingo fazer e levar conhecimento, porque todo conhecimento que a gente tem, se não for repassado e não for debatido e não for colocado com consciência de produzir algo no outro, Útil. não vale a pena. Então eu, quando recebi esse convite do Amaury, eu fiz a colinha, tentei me preparar, mas é aquilo que está no meu DNA, tentar passar para as pessoas aquilo que está no meu coração, que está na minha cabeça, e que eu possa contribuir de alguma forma a mudança no outro, porque isso faz reflexão e a minha mudança. Então a evolução, quando a gente transmite, é comigo mesmo. Então o aprendizado, ele não é para o outro, ele é para nós mesmos. Então eu vim aqui também aprender muita coisa com vocês. Sou fã da TV Clique, o Amaury sabe disso, oportunidade de estar aqui é sempre de pronto, eu atendo, e espero estar outras vezes falando de outros assuntos tão importantes quanto, que é para a população poder abrir a sua mente. Sim. Fazer com que ele possa pensar um pouco diferente do que ele pensa hoje. Sair da caixa. Não que ele precise mudar, tá? Você não precisa mudar nada, mas você pode refletir. E se a mudança for algo bacana, Amaury, como você bem colocou, é o que vale. E a empatia é uma palavra-chave, né? Para quem não sabe, é colocar-se no lugar do outro e analisar como é que poderia ser melhorado aquilo, e você ter, como falou bem o professor, compaixão, empatia. Isso torna a sociedade melhor para se viver. Bom, a você que esteve com a gente esse tempo todo aí, foram mais de 1 hora de bate-papo aqui, de análise com pessoas que sabem o que está falando. Basta agora consciência, né, para que você chegue na frente da urna e saiba realmente o que fazer, porque, como disse o Roberto, doutor, são 4 anos para se arrepender, né? Poucos segundos para você tomar a decisão, mas 4 anos para se arrepender. Então vale a pena se conscientizar. Obrigado pela participação de todos, obrigado pela presença, né, dos especialistas, e a você um grande abraço e continue conosco, né? Nossa programação tem muita coisa interessante.